Bom dia! Bom dia! É isso aí! Terça-feira estamos começando o Desembaraxando, episódio 131. Gratidão a você que está conosco, viu? A você que está ao vivo agora, tá escuro ainda aqui. Bom dia, você que está ao vivo. Você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você estejar, tá bom? Gratidão sempre ao seu carinho, à sua presença, às suas palavras e tudo de bom aí a você que desejo de todo o meu coração. O Desembaraxando é de segunda a sexta-feira, às 6 horas da matina, sábados, domingos e feriados, horários alternativos. O conteúdo fica gravado aqui e também no Facebook do Baracho e no YouTube do Baracho, que eu aproveito lá a oportunidade e peço para você se inscrever no canal do YouTube, tá bom? Gratidão a você. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá. Você é uma pessoa que guarda segredo? Você é uma pessoa que guarda segredo? Segredos próprios ou segredos de outras pessoas? Que aí eu acho que exige mais, né? Guardar segredo de outras pessoas. Você é uma pessoa confiável ao ponto de alguém ir até você e poder se abrir e contar um segredo e pedir para você não contar para ninguém? Como é que é isso aí? Você é confiável ou não? Eu quero falar hoje sobre o poder do segredo. É isso aí, o poder do segredo. Então, segredo, vamos lá, né? É a conceituação redundante. O segredo é aquilo que a ninguém deve ser revelado. Claro, Baracho, claro. Que mais? Segredo é aquilo que é secreto. Eu estou no dicionário, tá, pessoal? Segredo é aquilo que é secreto. Segredo é aquilo que é silencioso e sigiloso. E como falei agora há pouco, o segredo tem o seu poder, né? Por exemplo, nas novelas, nos filmes, e não somente lá, né? Porque tudo isso é fruto da vida real. O segredo é usado principalmente nesse lance da maldade para poder fazer chantagem. Eu estou lá assistindo Vale Tudo, a novela das 8 remake. O que mais rola é isso, é chantagem porque tá usando o segredo de alguém. Então tem esse lado aí, né? Mas e aí? Você guarda segredos? Você é bom para isso? Boa para isso? Guarda os seus segredos? Guarda os segredos dos outros? Uma frase bem interessante, ó, abre aspas. Quem guarda segredo, guarda poder. Mas quem não guarda o segredo pode perder até a si mesmo. Tem gente que é linguarudo, né? Tem gente que é linguaruda. Todo mundo tá sabendo muito rápido. Tem hora que tem hora que os outros ficam sabendo até antes da pessoa mesmo. Ai, nossa, Baracho, tem hora que o negócio corre. É incrível. É a pessoa ali que você confiou para contar, já contou para os outros também. Então, guardar segredo, isso é uma coisa muito séria, muito séria. E nós aprendemos desde cedo que guardar segredo é uma coisa muito séria. Bom dia, querida Tânia, bom dia. Nós aprendemos desde cedo que guardar segredo é uma coisa muito séria. Ainda mais se eu guardo segredo dos outros, né? Ou senão, a pessoa vai até você e fala assim, ó, eu vou te contar um negócio que ninguém sabe, já tá entendendo, não é para contar para os outros. Se um dia a pessoa quiser que venha à tona, ela conta. Agora eu ficar falando pela pessoa, aí não dá, né? Mas a gente não se dá conta disso. Nós não damos conta muitas vezes do peso que isso tem na vida psíquica da pessoa, na vida emocional, quando a gente põe os pés pelas mãos, vamos colocar assim, né? Então me faz lembrar uma frase do Lacan, que o Lacan certa vez falou assim, né? Cadê? Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou, ou seja, nunca como o outro entendeu, nunca como aquilo ressoou na cabeça da outra pessoa. Então, eu saio soltando aquilo que eu quero falar, uma linha na minha língua aqui, enroscou uma linha, que coisa, tô comendo linha agora, e aí a gente não tem noção do que vai gerar na outra pessoa isso. Então isso aqui é muito sério, pessoal. Isso quando se revela o segredo.
Então tem um peso muito grande, tem uma questão de um dano psíquico que pode ser feito, ainda mais se é feito tudo errado. Então o segredo é isso aí. Ó, falamos uma definição aqui do dicionário, né, quanto ao que é o segredo, mas vamos pegar aqui a psicanálise e eu fiz uma marcação aqui, ó. Psicanaliticamente falando, o segredo é um conteúdo recalcado, o segredo é um conteúdo guardado, é um conteúdo encapsulado e pode ser, como já falamos, de foro íntimo ou em relação a outra pessoa, enfim, ou a família, ou a uma cultura, enfim, são questões aí de cada um, tá? Ah, Baracho, mas tem hora que não é nem assim que é um segredo. Tem coisa que é íntima, então não faz sentido ficar colocando pra fora. Concordo plenamente, que tem gente aí que, nossa, né? Tem gente que fica dando mapa da vida pros outros com qualquer coisa. Realmente tem coisa que não precisa ninguém ficar sabendo. E não é nem que é segredo, é uma coisa íntima, né? Enfim, não somos um outdoor que fica na rua o dia inteiro mostrando coisa. Então tá certo. Aqueles painéis de LED que fica o dia inteiro transmitindo coisa, né? Não somos, né? Mas, falando do segredo, ó, o segredo funciona como um bastão de confiança. Quando alguém nos conta alguma coisa, quando alguém nos revela um segredo e compartilha conosco alguma coisa, a pessoa está aliviando a carga de alguma coisa da vida dela, né? Ela está buscando alívio. E assim, pessoal, pode ser um grande passo para aquela pessoa, pode não, é um grande passo para aquela pessoa, para ela poder conseguir prosseguir quanto àquilo, para ela conseguir, sei lá, se for um problema, que ela busque resolver, que ela possa contar para mais pessoas, que ela possa chegar no núcleo principal da conversa, da situação, enfim, então a pessoa ali que escuta, ela pode entender, ela deveria entender desse jeito, né? Deixa a pessoa falar, escuta a pessoa. Para a pessoa tá sendo importante aquilo, né? Tá soltando aquilo que tá preso a vida inteira, seja lá o que for, né? Quer dividir, quer aliviar e quer pôr para fora. Porque pensa bem se levar algumas coisas assim sozinho, né? Algumas coisas sozinho, dependendo do que é levado, isso tortura a pessoa, a mente, sentimentos de cobrança, de culpa, um juízo muito rigoroso, sei lá. Então, que importante que alguém encontre outro alguém para poder falar. Mas de novo a pergunta, você aí sabe guardar segredo? Porque alguém me conta um segredo e eu vou para outro alguém e falo assim, ó, só vou contar para você, só entre nós aqui, só entre nós. Já abriu, caramba, já abriu. Isso é muito horrível, né? Muito antiético, muito feio. Mas por que nós guardamos segredos, Baracho? Vamos lá. Eu marquei algumas coisas aqui. A pessoa guarda segredo porque tem medo do julgamento, o teor lá é delicado, então ela vai guardar, porque na ideia dele, se começa a ficar falando, vai ser apedrejado, não vai ser compreendido, né? Tu já não passou por isso? Contou pra alguém, a pessoa falava assim, pode contar, tá tranquilo, tá tranquilo. Aí você conta e a pessoa muda a aparência na hora, assim, depois que você contou, você fala, putz, né? Quando a gente era criança, né? Vamos lembrar quando era criança, vinha a nossa mãe, nosso pai falava assim, você tem que contar as coisas, porque eu não suporto mentira. Se você contar as coisas, por mais que doa, mais é melhor do que mentir, não vai acontecer nada com você. Aí você contava, você apanhava depois, né? Mãe, só o pai, o senhor não falou que não ia bater, era melhor falar a verdade, aí você fala a verdade, você se deu mal, né? Calma, né? Então, ó, o medo do julgamento faz que guardemos segredos, né? A vergonha faz com que guardemos segredos. A proteção de nós mesmos e a proteção dos outros guarda segredo. E o interessante é que às vezes, né, alguém te trata mal, alguém te dá um coice assim na vida, aí você fala assim, pô, você tá me dando um coice e eu ainda tô ajudando você, você nem sabe, né? Tô guardando uma coisa aqui, né, por preocupação com você, para querer o teu bem, e você vem e me trai, me dá um coice, filho de uma pi. Não é assim? Não é assim? Aí você fala, ai caramba, né? Uma outra questão que leva a guardar segredo, nesse modo assim mais patológico da coisa, são os padrões familiares. Tem famílias que são movidas pelo segredo, né? Aí vem aquela frase assim, ó, na nossa casa não se fala nisso. Na nossa casa não se toca nesse assunto. E não é nem assim uma coisa clara, ó, tá proibido falar. Você vai percebendo que alguma coisa não se mexe.
aquela regra oculta, até foi tema aqui de um Desembaraxando, né? As questões ocultas que são tão reais quanto as faladas, né? Então aqui em casa não se fala nisso. E você percebe, aí não se mexe nesse assunto. Então padrões familiares, alguém começou essa conversa, alguém que passou por alguma coisa mesmo. E depois se te vai só guardando alguma coisa ou guardando qualquer coisa por um trauma que nem foi meu. A gente vai só reproduzindo a questão. Então, ó, o segredo pode ser um escudo, mas pode ser uma prisão. Para alguns é um escudo, para alguns é uma prisão. E como é isso para você? O segredo que você guarda, seu mesmo ou de alguém, é um fardo muito pesado guardar esse segredo? Ou é um alívio? Ai, que bom, Baracha, melhor assim do que ficar falando. Eu toco muito bem assim. Outros não. Então, para alguns isso é escudo, para alguns isso é prisão, guardar o segredo. Ou os dois. Ou os dois. Aí fica levando os dois, né? Mas vamos lá. Os segredos vão ter os seus impactos, sejam positivos ou negativos, tá? Segredo não é só se esconder coisa que faz mal. Não, tem coisa interessante, que é só uma questão de ter a hora certa para falar. Então tem tudo isso também, né? Ó, eu marquei assim, ó. Tem segredos que marcam negativamente uma pessoa. Então são segredos que corroem gerações. São segredos que criam sintomas. São segredos que têm marcas psíquicas. A pessoa paga um preço corporal e emocional para guardar aquilo. Então, como assim, Baracho? Como assim? Que segredos são esses, né? Bem, vamos falar, né? Eu sei que pode não ser fácil para quem escuta aí, mas a gente fala com muito respeito, tá? Você vê assim, por exemplo, algumas paternidades ou maternidades reveladas, algumas histórias da família que quando não tinha essa história, faltava uma peça para entender, um monte de enredo da família, né? Assim, um monte de enredo. Aí quando você fica sabendo, começa a fazer sentido, começa a encaixar. Aí mesmo assim você fica caramba, né? Aí você fica mais para baixo ainda em saber disso. Pessoas que foram traídas, aí leva aquilo e guarda aquilo. A pessoa que foi desrespeitada na sua integridade. Você tá me entendendo que é a conversa, né? Se eu falar o termo claro, vai cair a live, né? Então, pessoas que foram incomodadas corporalmente, se é que você me entende, aí guarda também isso, não fala. Quando esboçou falar alguma coisa, você é mentiroso, mentirosa, como que você fala um negócio desse? E a pessoa guarda. Então são segredos que detonam, que destroem, que fazem mal para aquela pessoa, né? Seja qual for, tá? A pessoa presencia uma cena muito delicada e, enfim, ela foi uma pessoa ali muito importante no enredo porque viu, mas aí faz que não viu. Como é que a gente vê uma coisa e depois desvê, né? É curioso isso, né? Como é que eu vejo e desvejo? Não é assim simples isso, né? Eu vi. E eu escutei. Eu estive lá. Então quer dizer, isso vai ficar marcado na gente. Mas aí por alguma razão eu não posso pôr isso pra fora, eu não quero fazer alguém ficar triste, eu não quero atrapalhar, tá tão legal aqui o contexto, pô, a pessoa não merece, né, saber de tal coisa, aí eu fico levando comigo isso. Dependendo do que leva, isso traz um prejuízo emocional do caramba, né, e até físico. Então tem segredos que marcam negativamente as pessoas, né? E tem os segredos que marcam de maneira positiva. Aí falando do positivo, tem muita gente que não gosta de surpresa. Eu confesso que eu tenho um incômodo com isso assim, com surpresa. Claro que depois você gosta. É mais aquela coisa da neurose, né? Em lidar com o que não se sabe, né? Você nota alguns olhares assim, você pega umas conversas, tipo uma surpresa de aniversário, vamos colocar assim. Aí você nota um movimento, ou nem nota. Quando vê, acontece lá, você fica meio assim, depois você se solta, né? Então são segredos que marcam positivamente, surpresas, né? Eu lembro daquele episódio do Chaves que o seu Madruga tá fazendo aniversário. Aí ele escutou conversas atravessadas e ele achava que estavam falando que ele ia morrer. Porque lembra daquele episódio? O pessoal perguntava assim, se sente mal? Se sente mal? Ele ficou tão assim sugestionado que ele começou a ficar mal. E ele ouvindo umas conversas em relação a ele assim, que ele entendeu que estavam querendo que ele morresse. E era a festa de aniversário dele. Então, olha que coisa complicada, né? O anúncio de gravidez, o anúncio de um casamento, um segredo
que é mantido para proteger alguém por um tempo, e depois conta, é um segredo, um chamado segredo de proteção no bom sentido. E esses segredos assim, eles são guardados até a hora certa, e a pessoa tem que ter sabedoria para revelar na hora certa, né? Enfim, só que há quem não aguente, aí volta a questão do linguarudo, do boca aberta, do que fica falando, até do fofoqueiro mesmo, né? Que não suporta receber uma notícia e vai pondo para frente, vai colocando para frente. E nos dias de hoje você vê que o pessoal ganha dinheiro com isso, né? A tragédia, contar a treta das pessoas, dá mais audiência, dá mais like, né? Quando você conta uma coisa boa, não é tão assim, né? Mas quando conta uma coisa ruim, esses segredos, né? Contando coisa ruim dos outros. Então, aí a questão do spoiler, né? Dar spoiler, ficar contando. Mas olha só, de novo, né? Você é uma pessoa confiável quanto a segredo? As pessoas procuram você para guardar segredo? Você consegue guardar um segredo? Uma coisa é guardar o próprio, uma coisa é guardar o dos outros, que envolve aí muita ética, né? Muita educação. Quando alguém fala, alguém está se esvaziando, né? A pessoa se esvazia ao mesmo tempo para dar uma nova forma. Então, por exemplo, no processo de análise, aí tem aquela questão, né? A importância da pessoa ir em terapia compartilhar alguma coisa da vida dela. E na análise é fundamental que o analista, o psicólogo, o terapeuta, quem quer que seja, tenha sigilo, tenha ética, né? E quantas vezes eu já passei por isso de ouvir, né, na sessão, olha, vou contar para você uma coisa que ninguém sabe. Ou quando eu, em sessão, pro meu analista, falei também isso, ó, vou contar uma coisa que ninguém sabe, só vai você saber aqui. E é isso. E eu lembro quanto foi libertador fazer isso. Fácil não foi, mas foi libertador. Então falar, compartilhar, é se esvaziar para dar uma nova forma, né? Compartilhar vai liberar energia psíquica, compartilhar vai tirar aquele baú das costas, aquele peso. E a pessoa fala assim, tinha um peso nas costas, Baracho, eu tirei esse peso. Vai destravar sintomas, vai parar de ter sintoma e vai dar um novo sentido para a história. Só que tem uma coisa muito importante quanto ao segredo que eu marquei aqui, ó, olha só. Mas é preciso escolher o tempo, o lugar e a pessoa certa para fazer isso, porque nem todo ouvido é confiável, tá? E infelizmente até ouvido profissional aí, falei, até ouvido profissional, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa me procurou e aí ela atendia uma pessoa e eu atendia outra pessoa da mesma família, mas atendimentos separados, né? E a pessoa descobriu que eu atendia alguém da família. Ah, a gente poderia fazer um bate-bola aqui, né, Baracho? Trocar ideia, já que é da mesma família, né? Eu falei, não, eu não faço isso. O seu é o seu, o meu é o meu, não vou falar aqui da pessoa. Ah, mas aí falou que é bom. Bem, falou outro, eu não acho isso, não vai saber. Então não pode. O que é isso? Isso é antiético, isso é horrível, né? Isso é horrível, isso é complicado, é uma coisa sua. O povo aqui de casa nem sabe quem que eu atendo, quem que eu escuto, não tem isso, né? Isso é coisa minha, né? Então, mas tem pessoa que sai falando um monte de coisa aí, pessoal ou profissional, enfim, é lamentável. Então veja com quem você está falando as coisas, veja, tá? Quando é certo não contar? Quando é certo ainda manter o segredo, Baracho? Então tá, ó. Quando coloca a vida de alguém em risco, claro, né? Você vai fazer o outro se lascar lá, até uma coisa perigosa, então você não vai fazer isso, você não vai ficar falando. Quando não é o momento adequado, quando é apenas para aliviar a si mesmo e gera malefícios no outro, complicado também, sem necessidade de fazer isso. Então aqui nós temos a ética do segredo. Nem todo segredo deve ser revelado, no caso aquela receita secreta, né? Mas todo segredo pede um lugar de escuta, de alguma maneira. Então guarde isso aí também, tá? Não tem essa conversa de receita secreta, vai o repórter entrevistar aquela senhora que faz aquele bolo famoso daquela cidade lá, e a receita, tem um segredo que eu não conto. Então não conta, porque se contar, ela perde de ser a principal da região, né? Então, ó, quando é certo não contar? Pelos motivos aqui listados. Mas agora,
E quem não guarda nada? Quem é linguarudo, né? Quem não tem guardar, quem não guarda segredo algum, né? Ó, quem fala tudo e quem não segura nada vai morrer pela boca. Quem fala tudo e não segura nada vai se expor demais e perde a credibilidade. E a pessoa vai percebendo assim, ó, não conta pra ele não, não fala com ela não. Ele é linguarudo, ele solta, então é melhor não contar. E assim, ó, ainda falando de psicanálise, esse impulso de contar muitas vezes revela ansiedade, necessidade de aprovação, uma falta de limite do eu. E para falar a verdade, ó, é um caráter bem zoado dessa pessoa. Vai se ferrar, né? Um caráter bem zoado, né? Larga a mão, né? Que é trouxa, ficar contando as coisas pros outros. A pessoa confiou em você, confiou em mim e eu saio contando, né? Não é isso. Então pensa bem, se você é procurado para ouvir um segredo, observe assim o lugar privilegiado que você está assumindo, tá? Na vida da pessoa. A pessoa ali que está tão cansada de levar alguma coisa sozinha, ela tá vendo você e conta com você, pô, você é confiável, você é alguém que ainda vale a pena nesse mundo, esse mundo de muita porcaria que a gente tá vendo aí. Pô, pega pra você esse lugar legal, ó, pô, poderia contar pra tanta gente aí, mas tanta gente aí não é confiável, e você tá entendendo? Então, ó, abre aspas. Os segredos que escondemos nos moldam. Os segredos que revelamos nos libertam. E os segredos que sabemos guardar nos tornam fortes. Tá compreendido? Então, o segredo tem um grande poder. E fazendo a pergunta do começo dessa live aqui, você guarda segredo? Você é bom para guardar segredo? Segredos próprios? Segredos dos outros? Você é uma pessoa confiável quanto a segredo? Então, o segredo, ele tem a sua importância. O segredo tem momento de ser o segredo e tem momento de não ser o segredo. Mas quem vai dar o tom para isso é quem está passando pela situação. Atravessar o desejo do outro é muito complicado e temos que pensar no que Lacan falou, né? Você pode muito bem falar, saber o que disse, mas nunca como o outro compreendeu. Quando eu quebro um segredo, né? Então a gente não tem noção do que pode gerar. Então tem que ter todo o ritmo certo. O importante é que as pessoas que estão guardando segredos na vida, todos aí nós, só possam saber assim. Há um lugar que está disponível para poder compartilhar quando for a hora certa. Porque alguns segredos demandam muita energia. E já falava o Freud, né? Quando a boca se cala, quem fala é o corpo. Mas quando a boca fala, o corpo sara. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesse Desembaraxando. Vai estar gravado o conteúdo daqui a pouquinho. Você pode ver, se você perdeu o começo, o rebobine e assiste. E se você está lembrando de alguém que está aí nessa coisa do segredo aí, que deveria e seria legal ver esse conteúdo, compartilha. Compartilha daqui a pouquinho com essa pessoa, tá bom? Boa terça-feira, beijo no coração, valeu e até o próximo Desembaraxando.